Volta com os anúncios, tira as ofertas. Freedom, liberdade. Amém, boa noite. Então, o negócio vai ser pesado aqui hoje. Antes de começar, cara, eu queria já começar dando um murro na cara de Satanás. O que acontece? Essa semana, Léo já está ali, já está olhando para mim, já está rindo. A gente tem um grupo de Zap, né? E Zap é complicado, né? Você fala um negócio, o cara entende outro. E aí a gente teve um mal-entendido lá, eu e o Léo, marido da Ana Régia. Mas a gente já se acertou, a gente já falou por Zap, já deu um abraço ali nele. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se você tiver algo contra seu irmão, entregue no altar, deixe lá no altar aquilo que você tem com seu irmão, vai lá, aquilo que você tem para oferecer, vai lá, reconcilia-se com ele. Léo, você já me perdoou, mas mais uma vez me perdoou por aquilo que eu falei, extrapolei, fui rude, fui muito rude. E assim que homens de Deus devem agir, gente. Homens de Deus erram, mas homens de Deus erram em público, mas pedem perdão em público. Nunca erre em público e peça perdão só no secreto. Peça perdão em público, amém? A gente já está acertado, mas isso aqui eu precisava fazer, eu precisava desse murro na cara de Satanás. Às vezes ele já começa a ser envergonhado. Gente, olha só, eu estou com um negócio aqui para falar para vocês, eu vou ser bem sincero, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida para pregar uma palavra, cara. Deus falou muito comigo essa semana, e na verdade eu não ia estar aqui pregando isso, eu ia estar aqui pregando outra coisa, mas Deus começou a falar um negócio, cara, e assim, foi espetacular, porque quando Deus fala, você tem a confirmação, é Deus mesmo. E antes de começar, eu queria falar que eu tenho 3 objetivos aqui essa noite. O primeiro objetivo é que eu quero pelo menos triplicar os meus outdoors lá no inferno com o meu nome dizendo procura-se. Quero pelo menos triplicar, que hoje eu quero deixar o Satanás endemoniado. Segundo objetivo, eu quero que você sinta raiva de mim, porque hoje eu vou te confrontar. Aliás, eu não, ela vai te confrontar. E você vai ficar com uma raiva tão braba de mim que você vai querer me esganar. Porque isso que eu vou falar aqui hoje, ele vai de encontro a isso que você passa, de encontro a isso que você faz, de encontro a isso que a Bíblia condena. Você vai ficar com raiva de mim, mas vai passar. Porque, como diria minha sogra, raiva é um negócio que dá e passa. E se não passar, depois você se entende com o homem lá, que ele fala iraiva, mas não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. Então, assim, vai ter que passar. E a terceiro objetivo aqui nessa noite é ligado ao segundo. Mas se você ficar com raiva de mim, mas sair daqui amando a Deus como você nunca amou na sua vida, o meu objetivo aqui é cumprido. Você vai amar a Deus, de repente, você vai descobrir hoje que você ainda não ama a Deus. Hoje, de repente, você descobre, eu nunca amei a Deus, eu venho à igreja há 10, 12, sei lá quantos anos, mas eu nunca... Hoje, o meu objetivo aqui é que você saia amando a Deus acima de todas as coisas, como você nunca amou na sua vida. Amém? Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, Tu falou comigo a semana toda, Senhor, uma palavra, uma única palavra. Mas, Senhor, é isso, Senhor, que é o principal motivo pelo qual a sua igreja não rompe, pelo qual a sua igreja ela não avança às vezes, Deus. Então, Pai, que Tu possa tirar as escamas dos olhos hoje, aqui, esta noite, desses jovens. Tu possa, Senhor, falar poderosamente no íntimo deles, como Tu nunca falou na vida deles, Senhor. Pai, como eu sempre peço, e hoje um pedido especial, passa por cima da minha limitação humana, passa por cima daquilo que eu quero. Se Tu tiver que mudar agora o que eu vou falar, Tu muda, Senhor. Porque a palavra são Teus, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, faça de acordo com a Tua vontade. Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, abre aí em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 15.
Tiago 1,15. Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, depois de Hebreus. Apesar que agora todo mundo está digital aí, é só digitar, né? Isso para quem já conhece Bíblia é legal, é prático, mas para quem não conhece ainda fica complicado, o cara não grava. Mas enfim, tem a Bíblia de papel, tá, gente? Bíblia no celular é muito legal, mas olha só, você não vai ler a Bíblia no celular, cara, quando chegar o WhatsApp, você vai tirar a Bíblia, você vai ver a mensagem do colega. Leia, conheça. Bíblia no WhatsApp é legal pra caramba, mas tenha o livro da vida. Vamos lá. Tiago 1, versículo 15. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Pecado. A gente hoje vai falar sobre pecado. E é engraçado não, é triste na verdade, né? Que os pregadores, principalmente dessa nova geração, eles não falam sobre pecado. E o pecado, na verdade, ele deveria ser a primeira pregação da igreja. A primeira pregação que alguém escutasse é pecado, porque quando você entra, você procura Cristo, você é um doente, na verdade você está morto em Cristo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Você está morto sem Cristo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E você tem o pecado de Adão, e como você resolve a situação? Em Cristo. Cristo é a solução, Cristo é a cura. Mas como eu vou apresentar a cura se eu não apresento de que eu estou doente? Pecado. Quando você vai na teologia, o Paulinho está fazendo teologia, ele pode me confirmar, talvez se não for a primeira coisa que você aprende é uma coisa chamada armatiologia, não é isso? Doutrina do pecado. Primeiro período de teologia você aprende essa doutrina, a doutrina do pecado. Por quê? Porque a partir dela você vai todo o evangelho. A partir do pecado você começa a entender qual é o plano da salvação de Cristo. E para a gente falar de pecado não tem como, cara. A gente não ir lá em Gênesis. Abra lá Gênesis 1. Gente, eu trouxe 2 Bíblias, que a minha velha de guerra, o Gênesis dela tá zoado, cara. Eu tive que pegar, eu vou passar raiva aqui porque eu não estou enxergando nada. Mas vamos lá. Gênesis 1, versículo 27. Não tem como a gente falar de pecados, aliás, não tem como a gente falar de nada do que a gente vive hoje, sem a gente ir no Gênesis. Cara, eu estou apaixonado pelo Gênesis, cara. Eu descobri que está tudo no Gênesis, mano. Está tudo lá, cara. Tudo até Cristo está no Gênesis. Porque o projeto de Deus era o homem ser perfeito em Adão, no Gênesis. O homem cai em Adão. E quando ele cai, tudo que você conhece de ruim, todas as mazelas da humanidade estão aqui pela queda de Adão no pecado. E aí eu vou fazer um raciocínio aqui, um pouquinho demorado, mas você precisa entender isso aqui que eu vou falar aqui. Vamos lá, Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, macho e fêmea. Em algumas versões, está assim, Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. É interessante que quando a gente lê nas versões que estão a imagem e semelhança, e a gente tem um grupo, esse mesmo grupo de Zap lá, a gente fez um encontro virtual lá e a gente falou sobre imagem e semelhança. Quando a Bíblia diz imagem e semelhança, não é imagem e semelhança física. Tanto é que em algumas versões diz imagem e a imagem de Deus o criou. Imagem e semelhança é a mesma coisa. Ele não fala de físico, ele fala dos atributos de Deus. Quando Deus criou o homem, ele colocou todos os atributos de Deus no homem, menos os 4 atributos que a gente chama de atributos absolutos. Soberania, onisciência, onipotência e onipresença. Esses 4 não, esses 4 só Deus tem. Mas todos os outros atributos que Deus tinha, ele colocou em Adão. E tanto é que quando você vai lá no fruto do Espírito, e aí você recupera isso em Cristo, você vê lá bondade, benignidade, amor, domínio próprio, enfim. Adão tinha todas essas coisas. Adão foi perfeito. Adão foi o homem criado perfeito. Em toda a potencialidade do homem, só teve 3 homens que experimentaram a potencialidade do que é ser um ser humano, do que tudo que o ser humano poderia ser. Adão, Eva e Cristo. Adão e Eva antes da queda, e Cristo. Esses 3 seres humanos, eles experimentaram tudo que Deus tinha para o ser humano. E o ser humano era perfeito antes da queda. E aí você percebe o seguinte, e nessa passagem de Gênesis 1, 27, ele fala que a imagem e semelhança o criou.
Então a gente percebe o seguinte: se o homem tem a imagem e semelhança de Deus, ele é o adorador a Deus, ele é o Deus, entre aspas, a imagem de Deus dentro do Éden. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Quando a gente vai lá, 11:30, eu acho, se não me engano, que fala, amarás a Deus acima de todas as coisas. Ele fala exatamente isso. Quando Deus cria ali o homem, em Gênesis 1:27, ele cria o homem como um adorador a Deus. Todo ser humano, ele é nascido para adorar. Nós adoramos a Deus, outras pessoas adoram outras coisas. Sem exceção, qualquer ser humano que você conheça, ele é um adorador. A pergunta é, de quê? Todo ser humano é um adorador. Por quê? Porque está na alma, está na essência do ser humano. O ser humano ele foi criado para adorar. Quem é mais velho aqui se lembra da famosa noite, né, do retiro lá de 2012. Todo mundo fala do movimento que aconteceu e pessoas tiveram visões e pessoas foram curadas e isso e aquilo, mas quase ninguém se lembra da palavra que foi ministrada pela manhã. A tia Jo falou da armadura de Deus e eu vou ser sincero, cara, até aquele momento eu estava, caramba, que coisa é essa armadura de Deus? Eu já ouvi 380 milhões de vezes sobre a armadura, até que ela solta a seguinte frase: dentro da armadura tem que existir um adorador. Cara, aquilo mudou minha vida. Ali eu descobri que todo ser humano é um adorador. E quando você começa a ser um adorador de Deus, adora a pessoa certa, isso faz toda a diferença. Então ali, Deus cria o homem adorador. Anda mais um pouquinho aí. Gênesis 2. Gênesis 2, cadê? Deixa eu ver o versículo que eu quero. Isso. Gênesis 2:17. Vamos começar do... Rapaz, está ruim de ler aqui. Vamos lá. Vamos começar do 15. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comerás, certamente morrerás. Essa palavra aqui, certamente morrerás, se você for lá no original, agora eu não estou lembrado qual é a palavra, como se pronuncia, mas se você vai, ela tem sentido de morrerás, morrerás. Então assim, você vai morrer mesmo. E aí eu vou explicar mais na frente, daqui a pouco mais na frente, alguns teólogos doidos falam, mas ele comeu e não morreu. Claro que morreu, gente, a morte não é física, a morte é espiritual. E daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Então quando ele fala, certamente morrerás, quando comerás dessa árvore, certamente morrerás. Morrerás. Ele morreu. A partir do momento que ele comeu, ele morre. Capítulo 3. Versículo... teu marido, beleza. Vamos lá, vamos começar do 3:1, para a gente ganhar contexto. Gênesis 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, e o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: de todo fruto, de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocares, porque senão irás morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreis, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira para si, fazendo os aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus dizendo, que passeava pelo jardim na viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Chamou Deus Adão dizendo: onde estás? E disse: ouvi soar a sua voz no jardim, e temi, nu, e me escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para não comer? Então disse Adão:
foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu a árvore e comi. Cara, isso aqui foi trágico para a humanidade, essa passagem. Por quê? Vamos analisar ela. Quando ela começa, Adão está com a serpente. E se você for analisar o Éden, o jardim do Éden, a Bíblia fala que Adão ele não estava no jardim. A Bíblia fala o seguinte: Deus pôs Adão no jardim com a sua imagem e semelhança. Ali, gente, estava havendo um culto. Você imagina, quando você entra em qualquer templo, seja ele evangélico, seja ele católico, evangélico não, eu vou explicar por quê, mas seja banda, seja ele de qualquer tipo de religião, e aí vamos falar da palavra religião do modo que todo mundo fala, não o modo primitivo dela, que religião é religar a Deus, mas religião mesmo, como várias religiões. Se você entra em qualquer templo de qualquer religião, você tem lá a imagem da entidade lá. Quem entrava no jardim do Éden, quando Deus coloca o homem à sua imagem e semelhança, é a imagem viva de Deus que está dentro do jardim. Então o Éden é um templo, e o homem, a divindade que está no jardim, o Deus, entre aspas, que é a imagem e semelhança de Deus que está no jardim. E se você prestar atenção, todo culto a alguma coisa, todo culto dessas religiões, de qualquer religião, na verdade, ele tem duas coisas, três. Ele tem a imagem da entidade, ele tem comida e ele tem sacrifício. Imagem, comida e sacrifício. Todas, qualquer uma. Nós aqui somos evangélicos, nós temos o sacrifício de Jesus. E se você for lá para Romanos 12, 1, rapidinho, abre lá, rapidinho, vamos correr lá. Só para Romanos 12, 1, vou abrir na minha também. Aqui. Romanos 12, 1 diz o seguinte, irmão, é isso mesmo? É isso. Isso. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, nós aqui também temos sacrifício de Jesus, que foi suficiente, e o seu sacrifício da sua vida, como agradável a Deus. E nós temos comida, Santa Ceia. Hoje a Santa Ceia ela é só o pedaço de pão e o vinho, mas se você for ver lá a Santa Ceia lá atrás, ele era comida. Então, nós temos também essa prerrogativa, digamos assim. Então, todo culto, quando você está cultuando ao Deus, você tem isso, você tem a imagem, você tem a comida e você tem o sacrifício. Volta para o Éden. Quando se está no Éden, a palavra de Deus diz que Deus visitava Adão na viração do dia. A imagem de Deus estava naquele templo, no Éden. Quando Eva come do fruto e Adão também come, acontece um culto. Adão, ele sacrifica a comunhão que ele tem com Deus, quando ele come aquele fruto, e a comida do fruto. Adão comeu, a gente pode até dizer, mal comparando, que Adão comeu comida sacrificada a ídolos. Naquele momento cai, naquele momento acontece o que todo mundo chama de queda do homem. Então ali, gente, aconteceu um culto. Quando Adão come daquele fruto, ele adora, não a Deus, ele acredita na palavra da serpente, que deu a sua mulher e por consequência a ele. E isso é grave porque isso ocorre, isso inclui o maior pecado que um homem comete. Na verdade, não vou dizer que é o único, mas é a raiz de todos os pecados, que é a idolatria. A gente se gaba porque a gente não tem imagem nas nossas igrejas, mas nós somos um povo extremamente idólatras, principalmente quando se trata de pecado. E aí, quando acontece a queda, Deus fala para Adão, onde estás? E aí você se pergunta, mas como onde estás? Se Deus é onipresente, onisciente, na verdade, aquele onde estás não é o físico, é o espiritual. Deus fala, onde está a imagem e semelhança que era você? É o que os teólogos chamam de imago Dei, né? Imagem de Deus
caiu, não existe mais. Então, Deus pergunta, cadê a imagem? Onde está? Não te enxergo mais, não te vejo, não tenho mais comunhão contigo. E aí, Deus, pela sua misericórdia, a gente nunca vai saber o que iria acontecer, mas aí Deus pergunta, o que aconteceu? E aí, eu acho que é onde Adão ele se complica mais ainda, cara. Porque ele tem a chance de falar, Senhor, pequei, me perdoa. Ele não, ele fala, foi a mulher que o Senhor me deste. Muitos colocam a culpa em Deus, foi a mulher que o Senhor me deste. E ele tira o corpo dele fora. Pronto, ali Adão cai. Ali Adão, ele já tinha caído antes, mas ali selou. Porque ele coloca toda a culpa em Deus. Ele faz um culto, ele celebra o pecado com sacrifício, o sacrifício da sua comunhão, com comida, comendo fruto proibido, e entra na idolatria. E ele peca, e ele se omite. Essa é a principal razão, por exemplo, de Adão para Davi, eu já falei sobre isso aqui. Davi, quando o profeta afronta ele, fala, você pecou, Davi fala, eu pequei. Pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra tudo, e se arrepende. E é por isso que você na Bíblia vê várias e várias coisas. Davi foi o cara segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi, ele se arrependia dos pecados dele, se arrependeu dos pecados e ele continuou. Adão, ele foi omisso. E é aí que eu quero entrar com você agora. Sobre a imagem e semelhança, a gente acha, os templos têm imagem e semelhança? Cadê? Você disse que os evangelhos também têm uma imagem dentro dos seus templos. Onde está a imagem? Olha para o seu lado, você vai ver a imagem. Criado, a imagem e semelhança de Deus após Cristo. Cristo veio para restaurar a imagem e semelhança. Cristo veio para que você fosse perfeito, não perfeito, mas se você fosse começasse a restaurar a potencialidade que você deveria ter antes da queda. Então a gente pode dizer que a imagem que nós temos é essa pessoa em Cristo que está do seu lado. Só que essa imagem ela está sendo arranhada. Essa imagem ela está sendo, na verdade, não arranhada, ela está sendo arrancada do homem pelo pecado. E quando a gente fala de pecado, é interessante porque começam pessoas a dizer, não julgueis, quem é você? Eu sou alguém que preza pela igreja de Cristo. E a palavra de Deus diz, se o irmão, você tem que confrontá-lo, chama um ou dois, e vem cá, cara, o que está vendo? Se ele não der cola, se ele não der atenção, abandonam. A Bíblia manda abandonar. Por que hoje a gente não confronta o pecado, gente? Por que hoje a gente deixa a sujeira para debaixo dos tapetes da igreja? O pecado ele está corroendo os nossos ossos. Se eu não me engano, em Salmos que fala, enquanto encobri meu pecado, meus ossos se corroeram. Pecado encoberto, ele acaba com você, ele te mata. Não pense que você vindo à igreja, você vai para a eternidade. Se você continua cometendo o mesmo pecado de quando você começou a vir, você não vai ver as bodas do Cordeiro. Desculpe falar isso para você. E você vai dizer, você não me conhece. Eu digo para você, você não me conhece. Porque você está falando com alguém que tem, posso dizer isso sem arrogância alguma, que tem credibilidade para falar. Escrava do pecado por mais de 10 anos, escrava da pornografia por mais de 10 anos. E por que eu falo isso hoje sem dor? Porque um pecado superado é como uma cicatriz. Eu tenho 2 cicatrizes aqui na testa, uma aqui e outra aqui. Eu sei de onde veio. Isso aqui foi num Hollywood Rock, né, porque eu era roqueirão maluco, e isso aqui foi num jogo de futebol. O cara me deu uma cabeçada. Mas, não dói. Santidade não é amnésia, gente. Se fosse amnésia, era mole. Se não tivesse guerra, era mole, cara. Santidade é você brigar todo dia. Todo dia. As pessoas me perguntam, você não sente mais vontade? Eu falo, todo dia. Todo dia eu sinto vontade. Você já pensou em largar a Cristo? Todo dia. Às vezes, mais de uma vez por dia. Mas eu vou falar igual Pedro, para onde eu vou se só ele tem a palavra de vida, gente? Vou para onde?
E quando você confronta um cara com pecado, é exatamente isso. Na passagem lá que fala que uns disseram assim, que discurso duro é esse? Não eram pessoas que passavam na rua aleatoriamente, eram discípulos, a palavra fala que eram discípulos. Era gente que acompanhava Cristo, que conhecia o que ele falava. E Cristo começa a confrontar eles nas debilidades, nos pecados. Não é assim. E a palavra de Deus diz que muitos deles abandonaram, dizendo, que discurso é esse duro? Para Pedro, e aí vocês, vão? E Pedro, num rompante de lucidez, porque Pedro ainda não estava totalmente convertido, tanto é que depois ele fala, Jesus fala assim, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Como diz um amigo meu, Pedro num surto psicótico de lucidez, né? Ele fala, Senhor, para onde eu vou se só tu tem as palavras de vida? Então, amado, quando alguém te confronta com o teu pecado, você tem duas alternativas. Ou você se ajoelha, chora e se arrepende, ou você vai embora. Por isso que eu estou falando, por isso que eu falei antes, no que eu vou falar, no que eu estou falando para você, muitos aqui vão ficar com raiva de mim. Por quê? Porque vai te confrontar. Nisso que você ainda pratica. E é inadmissível você ter anos de igreja e continuar no mesmo pecado. E não me venha falar de graça. Porque se a graça, a mesma graça que serve para perdoar seus pecados, não serve para te manter santo, é qualquer coisa, menos graça. Você não entendeu nada. Isso não é graça. A graça, ela te mantém próximo a Deus. E você próximo a Deus, a Bíblia diz que você está longe do pecado. Não tem como, são duas coisas diferentes. São duas coisas que não se misturam.